Porque nós não podemos é diminuir a ideia de teatro. É isso que eu quero dizer. Porque muitas vezes o que resulta daí é que nós temos uma ideia de que teatro é uma coisa irresponsável, é uma coisa menor. Não é, não é. E portanto, por exemplo, repare, eu cheguei ali e fiz aquele papel. Eu não uso laço, eu não ando lacinho normalmente. Mas, por outro lado, eu não vim aqui fazer eu próprio uma performance. Eu não podia chegar aqui e ser mais nem para quê. As pessoas têm uma ideia de mim, agora chegava ali e dizia, porque este texto do Chekhov pode perfeitamente ser feito em absurdo puro. Aliás, muito da Didascalia que acompanhou o texto diz, por exemplo, quando ele fala o casaco velho com que se casou, ele tira o casaco, salta em cima do casaco. Porque é que é performativo? Porque a melhor maneira de passar este texto podia ser uma grande maçada, se é que não foi, se o senhor não metesse isto no meio. Por outro lado, eu queria passar, de facto, uma ideia. É que por detrás do texto não tchecoviano, por detrás dele, há uma ideia que eu ganhei muito tempo em colocar esta distinção radical entre a mulher e o conferencista, para se perceber que nós vivemos hoje isto. Nós hoje somos uma série de conferencistas que temos medo e que não estamos, e que vamos dizendo isto. Porquê? Porque há uma mulher nossa em qualquer lado, não é? Que sistematicamente é esta. E, portanto, este texto hoje tem uma atualidade muito grande e pode muito ser trabalhado neste sentido. Sim, sim. Se não induz precisamente a esse comportamento de conferencista, daquele que está sempre com medo, sempre a ser levado a pensar dessa forma. Eu julgo que na sua pergunta deu a resposta numa ligeira expressão. Na mediatização, tal como ela está a acontecer. Pronto. Tal como ela está a acontecer, sim. Tal como ela está a acontecer, sim. Exato. É isso, mas onde nós temos de atuar, essa é que é porventura a nossa diferença, é onde nós estamos a atuar, é sobre o tal como ela está a acontecer e não sobre a fonte que passa, que envia informação, não é? Portanto, aí é que, e portanto, mais uma vez, por exemplo, têm passado ultimamente situações nas televisões, que em concorrência andam cada uma delas a ver quem consegue fazer mais isso, que deve ser perturbador, e nós temos medo, nomeadamente há receio de lá ir dizer que não, ou ter uma posição contrária. Ora, eu, por exemplo, em vários aspectos onde eu julgo que há coisas que são ditas que são graves e que devem ser investigadas a sério, nós começamos a não saber até que ponto é que nós ainda temos espaço para fazer uma investigação que seja distante no sentido de procurar isenção e saber exatamente o que se passa, ou até que ponto é que nós ficamos desde logo comprometidos em dizer que as coisas são exatamente como os médias dizem que elas são. E é aqui que nós temos de ganhar espaço crítico relativamente a isso. Mas agora aqui, para o Sr. Presidente, deixe-me só dizer, mas também as bactérias são novas, portanto é preciso dar nova formação aos médicos, é preciso dar nova formação aos juízes e para não ficarem feitos tontos ou perdidos nesta era da mediatização. A mediatização avançou de uma forma que eu diria que ninguém estava preparado e entretanto temos juízes com 60 anos que têm saudades dos velhos tempos em que não eram escrutinados. Pronto, mas eu aí está um ponto onde provavelmente nós estamos de acordo. Mas deixe-me lá chegar ao outro, porque o outro não é uma... Vamos ver, eu estava a brincar e já viu que nós estamos... Eu não vim aqui fazer uma palestra sobre justiça, no sentido que estou a tentar manter... De todo, estou a tentar manter o mesmo perfil, está bem? Porque senão eu ponho um ar mais sério e digo uma data de coisas com umas coisas em latim. Não, peço desculpa. Não é isso, não. O palco da representação, que isso é que interessa. Ora bem. E porque é que ela é necessária? Ora bem, quando me dizem assim, vamos lá ver, um Presidente de Câmara. Um Presidente de Câmara é legitimado pelo voto. Sim. E na escolha, os cidadãos elegem aquela pessoa. Não é? Então aí os Presidentes de Câmara são muito isso. Não é? As pessoas quando elegem para o poder local sabem quem é que vão eleger para Presidente de Câmara. E nessa medida, o Presidente da Câmara pode perfeitamente apresentar-se como quem é, como é, em que circunstâncias é, então, sou eu assim que quero ser Presidente da Câmara. Aqui em Portugal nós não temos muito esse hábito, embora haja um caso ou outro em que isso pode acontecer, mas, por exemplo, como sabem, em França os Presidentes de Câmara têm o seu traje que nas cerimónias oficiais usam, pronto, e têm aquela ideia republicana francesa que é muito forte e muito pesada e que eles mantêm sistematicamente.
Mas isto aí... Este de Lisboa tem aquele colar, e nós não temos. Pronto. O Presidente vai ver que ainda sai daqui com o grande colar. Ora, mas isto tem a ver, não é esse traje que diz o que é o Presidente da Câmara. Esse traje diz em cada momento quem é o Presidente da Câmara. Este senhor é o Presidente da Câmara e tem aquele traje que representa. Mais o gravata, mais gravata, menos gravata, mais assim, mais assado. No exercício de funções, e fora do exercício de funções também os juízes não descendam nada, tá? E mesmo no exercício de funções também não. Mas isso aí, mais menos gravata, etc., está muito na linha da escolha daquela pessoa que é dinheiro. O juiz não é eleito. O juiz não é eleito e mais do que isso. É que enquanto o Presidente da Câmara isto não tem diminuição nenhuma, não há aqui diminuição, não se está a dizer que é mais importante uma. Enquanto o Presidente da Câmara tem um mandato direto, nesse mandato direto, ele não tem que fazer representação, porque a representação está na escolha. Ele representa os seus munícipes e representa-os a partir de uma escolha direta que eles fizeram. Os juízes são um órgão de soberania e têm uma representação do povo que é uma representação de dimensão ética, que não foram escolhidos por ninguém. Há casos em que sim, há países onde sim, onde a justiça é democrática, a nossa justiça é burocrática. Agora, não no sentido da burocracia, papéis não é nesse sentido. Enquanto fonte legitimadora, enquanto há juízes que têm uma legitimação democrática, nós temos uma legitimação burocrática que tem a dimensão democrática na própria Constituição. Ora, eu, Laborinho Lúcio, não tenho o direito de julgar ninguém. Eu não posso chegar numa sala de audiência sem dizer, olha, eu sou o Laborinho, diga lá, você cometeu, não cometeu, estava assim, para leva tanto prisão. Eu não tenho. É como juiz que eu posso julgar. E então eu tenho que vestir as vestes do juiz para poder fazer isso. Sabe que, inclusivamente, a explicação que dão para o uso das cabeleiras, aquelas coisas horríveis que usam os juízes ingleses, dos tribunais superiores, do High Court, a explicação é de que aquela cabeleira serve exatamente para eles terem a noção de que a sua consciência desapareceu da decisão. Eles têm que aplicar o precedente e mais nada. Não tem, portanto, que ser eles, concretamente, o nome deles, a pessoa deles que vai julgar. Eles decidem de acordo com... E, portanto, eles têm uma coisa que desmarca aí. Nós, felizmente, não vamos por aí. Já fomos, muito da nossa justiça é construída assim. O André Malraux dizia, por exemplo, que julgar é não compreender, porque se compreendesse, jamais poderia julgar. E hoje há uma mudança significativa que nós pretendemos introduzir e que vai no sentido de que julgar é compreender, porque se não se compreender, jamais tem legitimidade ética para se julgar. Ora, isto permite tirar a cabeleira, mas não deve, na minha perspectiva, tirar o símbolo. Isto é, eu visto-me com as vestes soberanas para julgar. Evidentemente que para muita gente a beca do juiz é um símbolo de autoridade. Na minha perspectiva não é naquilo que eu disse há pouco, é um símbolo de humildade. Eu visto aquilo, porque a partir do momento em que eu visto isto, eu represento o povo, não sou eu. Eu sou o representante do povo. Dir-me-á, mas as pessoas sentiam-se mais à vontade. Tenho muitas dúvidas. O problema está depois em saber é como é que isto se faz. Porque se eu me empoleirar na tribuna dos juízes, com aquela ferramenta toda, isso é, levante-se o réu, diga lá ao senhor, olha senhora, descruza a perna, tem que respeitar o tribunal. Evidentemente que as pessoas veem aquela pessoa vestida daquela maneira e, agora, se isto for como, eu acho que deve ser, por exemplo, eu posso falar de mim, não é porque eu seja o exemplo, é porque eu conheço o que eu fazia. Eu, por exemplo, eu nunca na minha vida disse levante-se o réu, nunca fiz isso. Eu tinha sempre sublinhado o nome do indivíduo que ia julgar. Eu dizia, o senhor fulano tal, assim, então, faz favor de se levantar. E agora, o senhor fulano, o senhor assim, e podia tratá-lo por réu, porque ele era réu. Agora, eu tenho a ideia, quando o indivíduo está sentado para ser julgado e diz levante-se o réu, o que ele quer é sentar-se ainda mais. Por outro lado, como é que eu vou dizer a uma senhora que vem do campo, não sei o que me cruzou a perna, a senhora descruza a perna porque tem que respeitar ao tribunal. Uma mulher, coitada dele, porque ela quer sair embora, porque era justo. Há uma pequena história, eu vou-vos contar, eu não assisti a ela, conto-a como ela me foi contada por um dos juízes do coletivo, que eu reputo um homem, não mente, mas é assim, eu vou-a contar como ele me contou. Em Castro Daire, há um julgamento com 3 juízes, e entra uma velhinha para ser testemunha, uma senhora do campo já com alguma idade. Os juízes estão a conversar, os 3, o processo fosse logo que fosse, e o oficial de agências, que vem com a capa preta,
a senhora chegou ao pé da cadeira das testemunhas e o oficial, presumimos nós, terá dito, em pé junto da cadeira, porque é assim que eles normalmente dizem. E ele, portanto, ele deve ter levado a senhora e deve ter dito, em pé junto da cadeira. A senhora, ou haveria mal ou coisa parecida, pôs-se em pé em cima da cadeira. Os juízes estavam a falar, não deram por isso, quando olharam, a senhora estava em pé em cima da cadeira. E lá está. E o juiz, em vez de ter dito, pronto, minha senhora, muito obrigado, agora já se pode sentar, e o que é que deste género? Diz, olá, a senhora é assim que se senta lá em sua casa? E a velhinha deve ter pensado, isto é tudo doido. Então vem um de capa, porque lá está, vem aquele de capa, e portanto ele tem que ver com ele. Vem aquele de capa, pois não, isto não é. E a velhinha terá dito, sabe a Vossa Excelência que sim, senhor doutor juiz. Foi um estardalhaço, o juiz pensou que a velhinha estava a querer meter-se com ele. Bom, aqui está um exemplo acabado do que não deve ser. Mas mais uma vez é como a mediatização. Onde é que está o erro? Não é no que se veste, é no que se é. O que se é que comporta erro, que depois é acentuado na perspectiva de quem está do outro lado pelo que se veste. Agora, o que vem com o motar e mais não sei o quê, tal, pode inclusivamente retirar a distância que tem que haver. Eu deixo-me só dar esta nota também. Eu trabalhei com o juiz corregedor, na altura em que havia o juiz corregedor, portanto, que era quem presidia ao coletivo, que era um homem fabuloso. A humanização que falou, era um homem absolutamente fabuloso. Muito bom juiz. Eu era novito, ainda não estava naquela parte da tolerância que referiu há bocado, e era novito e aprendia tudo. E o doutor Carvalhão, que era de facto um homem notável, ele começava o julgamento e fazia assim. Então o senhor, como é que chama? Fulano tal, assim, Lopes. Lopes? Ah, então o senhor é de onde? Ah, eu sou de São Paulo, não sei. Ah, então é dos Lopes, de São Paulo e tal. Então, mas São Paulo, e o que é que o senhor faz? Eu sou pedreiro, sou doutor juiz. Ah, isto é que me vinha mesmo a calhar, que eu agora quero fazer um muro lá em casa. Tenho lá e tal. E mas acha que deve ser em alvenaria? Não, então, sou doutor juiz, Vossa Excelência é que sabe, se tiver pedra, sempre, para aí por aí fora. Então o senhor veio aqui, acusado desta coisa e tal. Então, sou doutor juiz, é a vida de um homem, não sei o quê. Há um dia nós com um homicídio. Pronto, está tudo pronto, ele vai começar a interrogar o réu. E volta-se para mim, o outro colega era assim um bocado estapafúrdio, ele volta-se para mim e diz-me agora, desculpem, este personagem diz-me assim, interrompa o seu gajo antes que ele me comece a confessar tudo. Está a ver? Quer dizer, o que é que ele quer dizer com isto? Com uma relação, acabou por ser uma relação tão pessoal e tão íntima que o réu largou as defesas todas. E a certa altura confessava coisas que não tem a obrigação de confessar, os outros não é? Portanto, é preciso também perceber isso, não é? Perceber como é que nós marcamos a distância, simplesmente sempre a favor dos direitos do outro. E é por isso que, daqui a esses anos todos, eu gostava que eles não tivessem t-shirt. Agora, que se perceba isto, que a beca, que o traje é um símbolo de humildade, não é um símbolo de autoridade. Os conselheiros em França, por exemplo, na cassação, usam a pele de arminho, não é para ficarem mais bonitos. Coitados, nesse aspecto até talvez seja discutível. Mas porquê? Porque o arminho é um animal que se mata quando a pele está suja, porque isso põe em causa a sua dignidade. E, portanto, eles têm a pele de arminho para mostrarem que são limpos e não são limpos. Isto tem o significado de relação. Eu, pessoalmente, não vejo mal nenhum nisso. Dir-me-ão, mas isto tem uma dimensão teatral. Pois tem, mas em função disto tudo que eu disse, é perfeitamente natural que eu diga que sim, tem. Não tem problema nenhum. Agora, enquanto no teatro o traje serve para passar a mensagem fundamental, na justiça o traje serve para marcar o tom de representação que ele tem, mas a mensagem fundamental passa por outra via e não necessariamente pela via do traje. Quem é que havia de dizer que nós éramos capazes de estar de acordo?